mandando um WhatsApp pra gente. Esse coraçãozinho duro do Flavinho, uma hora ele ia ceder. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp. Vamos lá. Rapaziada. Qual é, rapaziada? 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 Rapaziada. Qual é, rapaziada? Mais alto. Vamos lá! Esse cara é um gênio! É doidão, mano. Não, esse cara é um gênio. Viu o susto que ele deu às pessoas? Não, põe só esse último. Aí tem uma senhora no ônibus, tem uma senhora no ônibus, ela se assusta. No supermercado também. Mas coloca esse último do ônibus. Até o Flavinho achou legal. Vamos ver. Achei legal, esse cara é engraçado. Vamos lá. Ó, dá pra botar só de supermercado. Chega, Benjamin. Supermercado é legal. Não, só de supermercado, é bom demais. Eu posso ver esse cara umas 1000 vezes. Ó, o Pascoal tem razão, o cara é um gênio. Vamos ver. Eu não falei nada disso. Rapaziada. Qual é, rapaziada? 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 O mano tá chorando de rir, lá. Esse cara é bom pra caramba. Esse cara é bom demais. Gente, Olha aí, ó. qual é, rapaziada? Você não ri de nada, Pascoal. Agora vamos Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. Rodrigo Cassino. O Abel tinha prometido que o Fluminense ia ter uma outra postura ontem. E teve. O Fluminense entrou com 3 minutos e já não tinha mais a vantagem. O meu centroavante fez gol, achava que ia dar Fluminense. É seu centroavante? Você comprou? Sim, porque eu falei aqui já ganhando que ele vai ser, que ele é o virtual artilheiro do próximo Campeonato O que você quer Brasileiro. dizer o meu centroavante? Porque sou eu que defendo o Henrique. Você é Henrique... advogado dele? Não, mas eu gosto do futebol dele. Eu gosto de volante, centroavante. Eu gosto de volante igual o Gabriel, que marca bem, sabe sair pro jogo, e gosto de centroavante que faz gol. É o estilo de centroavante que eu Qual gosto. que o mano não gosta de você tanto? Você fala Tudo bem, agora? não tem problema. Ele gosta assim. Só que o Flamengo mostrou mais qualidade, gente. Teve mais competência e foi campeão. O Abel é um grande treinador, a gente sempre fala, se deixar o Abel trabalhar, ele vai longe. Mas o que acontece? Deu Flamengo. Simples assim. Não, o time do Flamengo, a impressão que dá é que tá mais pronto que o Fluminense, né? Mesmo com os problemas, mesmo com os desfalques, principalmente do Diego. O próprio Zé Ricardo falou, é o craque do time, é o camisa 10. Apesar de não ser, né, ele é o 35, né? Mas... Não, na Copa... Mas Vamos o craque dar do nome time aos hoje é o bois, Guerreiro. gente. Vamos dar nome aos bois. Guerreiro. Vocês estão cheios de nhenhenhé. Tem dificuldade pra O Guerreiro refazer. chega lá, gol decisivo. Sim, mas não critiquei o Guerreiro. Olha aqui. Jogo decisivo, Jogo Guerreiro. decisivo, joga no Guerreiro que ele resolve. Sempre foi assim. Eu comparo o Guerreiro ao Nunes. Ele pode não fazer tantos gols Tá como fazendo, atacante. né? Só que tá gol, fazendo. Mas, gol ô, Ben, decisivo o Guerreiro faz. Hoje o Guerreiro, ele é mais importante pro Flamengo do que o próprio Diego. Todo mundo pensou quando o Diego tivesse ausente... Ele falou, chamou a responsa. Não, mas é que tá, Cassino, fora o fato de chamar a responsabilidade, ele tá fazendo às vezes de um camisa 10. também. Ele volta pra buscar Ele jogo, assumiu ele esse cria compromisso. jogadas, É. tá certo? Ele hoje é o principal jogador do Flamengo. Ele Verdade. assumiu esse compromisso com o time do Flamengo e o Guerreiro é o principal jogador do Flamengo. Não precisa ficar com qualquer tipo de teoria Nossa, só o para Cavalieri dizer. também. Nosso goleiro, hein? Foi Cavalieri. falta do Hever, ô Pascoal? Eu fico com a opinião de quem apitou 3 Copas do Mundo. O Carlos Simon disse que foi falta do Hever no Henrique. Pra mim não foi. Não, eu fico com a opinião dele. Ele disse que foi Você falta. diria que não foi? Não, foi. Você presta atenção. Primeiro, Ele atropela o então, rapaz. o Henrique se joga
Ele se projeta. E tanto não foi nada que ninguém reclamou. Não, o Henrique Você conhece o jogador, não reclamou nada. O Simon falou que foi falta. Reclamou, tudo bem, eu respeito a opinião do Simon, mas pra mim não foi. Pra mim foi falta. Agora, o goleiro também não poderia ter largado a bola. É primário no futebol. É primário no Pra futebol. mim, essa saída aí dele foi pior do que a bola que ele soltou. Ele não tinha nada que ali fazer aquela falta. Não, não precisava. Na minha Até o meio de campo. E o artilheiro improvável, como ele mesmo disse, né, o Rodinei? O artilheiro improvável foi O lance do pênalti lá. Vamos chamar o Paulo Lima lá no Rio de Janeiro. Ó. Aí o Rodinei vai comemorar o gol, os caras levam a camisa dele embora. Roubaram a camisa dele. Roubaram a camisa do Rodinei. E depois achou, o cara postou uma foto num bar, lá na Tijuca, perto do Maraca, com a camisa. Aí o Rodinei postou, pô, acharam minha camisa, levaram embora. Paulo Lima! Paulo Lima! Pensativo o Paulo Lima hoje. Paulo Lima, cadê o Paulo Lima? Paulo Lima tá nos ouvindo, Paulo Lima? Paulo Lima, então já estamos resolvendo um probleminha, o Paulo Lima já entra para falar com a gente. Fala o que você estava falando, desculpa. Não, eu só acho que as pessoas têm que reconhecer o que o Guerreiro fez pelo time do Flamengo. Depois que o Diego saiu, o Guerreiro incorporou também essa camisa aí. Ele fazia a dele e a do articulador do time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem todos os méritos para levantar esse troféu. Muito embora reconheça que o gol de empate do Flamengo saiu numa falta em cima do zagueiro do Fluminense. O Sormani falou que não foi. Para ele. Também não foi. Na minha visão. O voto do Sormani sempre tem peso 2. Não, na minha visão foi falta. Agora, o Cavalieri não pode soltar aquela bola. Tem que soltar o goleiro pro lado. da qualidade dele tem que abafar a bola. Tem que segurar a bola. Não, tudo Ali bem. é pra segurar. Se É ele resolveu permitido. espalmar, dá a manchete pro lado, não pra permitido. frente. Isso aí foi eu que falei. Aí Aí você fala no programa, parece que você que criou. Eu que falei pra você. Eu no camarim, lá no camarim, eu falei falou assim, isso? olha, a primeira vez que eu vi um goleiro dar uma manchete na bola foi o Enal, que foi o goleiro do Once Caldas. Falou nada. Foi campeão da Libertadores do que 2004. Você não falou. Falou. Então, primeira vez que eu vi dar uma manchete foi o Enal. Aqui no Morumbi. São Paulo e a Once Caldas. A bola veio e fez assim, tum. Isso é plágio. Isso. Eu falei aqui, agora o senhor pega e se apropria do que eu falei. Da minha fala, o senhor não tinha nem percebido isso. Olha, o que deveria ter feito? O que ele deveria ter feito? O que veio a cabeçada do Hever? Quem roubou a frase de quem? Ele é um ladrão de frases. Não foi nada. Ele pegou e deu uma manchete. Eu fui goleiro de handebol. Que goleiro. Eu fui goleiro de handebol. Você não precisava nem se mexer. Não, era mais magro. Você ficar no meio do gol, bola Ele tinha que dar a manchete pro Flavinho, lado. amanhã o especial, o Cassino goleiro de handebol. handebol, ele falou. Ô, Flavinho, foi falta do Hever? Handball. Olha, eu achei. Colocar o inglês. Eu achei que houve uma carga faltosa, como o pessoal gosta de dizer. Eu acho que foi falta no Hever, mas eu acho que a reclamação foi menos veemente, talvez porque a falha do Diego Cavalieri foi maior do que a falta. A falha do goleiro, ele acabou meio que sendo mais gritante do que a falta e acabou o Fluminense, né? Porque realmente o lance... Depois a saída de gol dele também, uma tragédia completa. Ali foi... O Cavalieri realmente acabou. Não vou botar a culpa da derrota nele, mas foi um jogador que ajudou bastante o Fluminense a perder o título. Começou bem o jogo, mas o Flamengo tem um time mais estrelado, o time do Fluminense é um time muito jovem, né? Eu acho que lutou, foi bacana e tudo mais, só que a qualidade do Flamengo acabou se impondo. Mas não deu para entender, por exemplo, ontem, algumas alterações que o Abel fez, né? Entrada no Maranhão, por exemplo, com o Marco Júnior no banco de reservas, o Pedro também, jogadores que vinham atuando com regularidade. Ele pega e coloca em campo o Maranhão, um jogador que não estava nem jogando em muitas partidas, nem sequer no banco de reservas ficou. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, a saída do Wellington Silva num jogo desse, por exemplo, eu não tiro, porque é um jogador que é muito importante, já tem uma certa casca, faz gol, e ele saiu muito irritado no jogo. Eu achei, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, eu tenho o maior respeito pelo Abelão, gosto muito dele, muito, mas eu achei que ele foi infeliz nos dois jogos, ele não foi bem. Normal, isso acontece, não tem problema nenhum. Não é por isso que vai ficar em xeque a qualidade dele como treinador e principalmente nessa reconstrução do time Fluminense. Ele tem que continuar fazendo o trabalho dele, que é muito consistente, é muito bom. Já chegou numa final, ninguém esperava, chegou. Esse futebol do Fluminense, eu já disse aqui, é um futebol que me agrada mais do que o futebol do Flamengo. Eu gosto mais de ver o Fluminense jogar do que o Flamengo. Eu gosto mais, entendeu? E o campeão foi o Flamengo. Sim, o campeão foi o Flamengo, não tenha dúvida.
que é o que vale. O que vale é o título, Mas eu Pascoal. entendo você. Você me entende. Você é o me rei da entende. contradição. Eu sou. Você, Você olha, não me perguntou, mas foi muito falta. Você deveria fazer parte da... Nós vamos pro Rio de Janeiro agora, falta. tá ok lá o Paulo Lima? Cadê o Paulo Lima? Cadê o Paulo Lima? Paulo Lima nos ouve, nos vê? Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. Paulo Lima, boa tarde, prazer falar contigo. Você concorda com o polêmico Fábio Sormani, que diz que o Abel errou nos 2 jogos? Olha, as substituições não surtiram o efeito que se esperava, realmente. Não foram substituições que deram resultado. O Sormani está com a ótica dele até certo ponto, o caminho por aí. Mas não acho que seja isso o preponderante no título do Flamengo, não. Eu acho que a falha do Renato no primeiro jogo possibilitou o Flamengo jogar com mais tranquilidade. O gol aos 2 minutos é uma jogadinha de bola parada que acontece, uma desatenção da defesa, a virtude do atacante. O Fluminense, no primeiro tempo, depois do gol, também sumiu no jogo. Né? Depois do gol, ficou 20, quase 30 minutos sem incomodar. Segundo tempo já veio mais disposto, vem do vestiário, jogou com mais eficiência, teve algumas oportunidades. O Muralha fez defesa no chute do Sornosa, teve uma cabeçada do Renato, que também foi bem defendido. O Fluminense teve mais volume de jogo. Quando se esperava que tivéssemos aí uma decisão por pênalti, a jogada, mais uma vez, jogada de bola parada, jogada de escanteio, e a consequência disso foi a conclusão do Guerreiro. Esse sim faz a diferença. Esse Flamengo é um Flamengo muito mais talhado para ser campeão, foi feito para isso, foi investido para isso, com transparência, com, acima de tudo, planejamento. O Flamengo foi montado para isso, para conquistar um título. Na temporada passada, sob o comando do Zé Ricardo, chegou juntinho lá na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, classificação para a Libertadores da América, se consolidou como técnico efetivo e o Flamengo era apontado, e ao meu ver, tem muito mais time nesse momento do que o Fluminense. O Fluminense da base aí são quase 16 jogadores que o Abel subiu, ou coloca no banco de reservas, ou faz parte do grupo, e isso deu exatamente ao Fluminense uma perspectiva de chegar aonde chegou. Campeão da Taça Guanabara. O Flamengo foi campeão invicto, sem vencer a Taça Guanabara e sem vencer a Taça Rio, né? Não custa nada lembrar. Mas o regulamento deu ao Flamengo exatamente a possibilidade de chegar na final pela sua pontuação e pela sua maneira como jogou. O Flamengo era amplo pela maneira como jogou e pelo o comportamento do time, a qualidade do seu elenco, era sem dúvida nenhuma apontado, não como favoritíssimo, porque não dá para apontar como favorito, mas um time muito mais pronto, como já falaram aí, um time muito mais robusto, né? Com muito mais qualidade técnica do que o Fluminense. O título está muito bem entregue, eu acho que é exatamente isso, o título está muito bem entregue ao Flamengo. Ô Pascoal, esse título, acho que 2 pessoas em especial tinham a necessidade de ganhar. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, porque tem a pressão, arruma casa, paga dívida, monta time forte, mas se faz tudo isso e não ganhar título, a cobrança pesa. E o próprio Zé Ricardo, né? Que o Zé Ricardo entrou, ano passado, o Flamengo quase foi campeão brasileiro, o Zé Ricardo tem aquelas cobranças, mas ganhou o título. A coisa dá uma aliviada, né? A cobrança muito maior em cima do Zé Ricardo é porque o torcedor do Flamengo entende que no final do ano passado, quando o Maracanã foi reaberto, o Flamengo deveria ter avançado no campeonato e ter brigado até a última rodada com o Palmeiras pelo título daquela temporada. Né? E ao contrário, o time do Flamengo acabou frustrando o seu torcedor. E essa frustração foi trazida também para esse ano. Então a conquista do título carioca apaga um pouco isso, dá um pouco mais de possibilidade, até de amplitude de trabalho para o treinador do Flamengo. E quanto ao presidente, é óbvio que o presidente se sente muito mais aliviado. Ontem a gente ouviu o presidente do Flamengo. Lá na última palavra, na festa lá também. Sensacional, né? Tá bom. Ele estava. Não, ele já estava animadíssimo comemorando. Acho que ele tem todo o direito de comemorar, como o time do Flamengo tem direito de comemorar, porque o Flamengo tem melhor time, claro que tem, e foi merecida a conquista do Flamengo, óbvio que foi, então não tem nada que reclamar da conquista do Flamengo do Campeonato Carioca dessa temporada. Ô Paulo Lima, uma coisa chamou a atenção. Ontem nós tivemos o maior público do futebol brasileiro esse ano. Ontem era o Maracanã, aquele Maraca. Agora, um público presente incrível, 68 mil pessoas. Mas o Paulo Lima, pagando 58 mil, 10 mil pessoas ontem, não pagaram para assistir o Fla-Flu, Paulo Lima?
Mas, Benji, isso aí é tradicional no futebol do Rio, isso aí não é novidade. Algumas leis já se pratica há muito tempo, são leis que se praticam há muito tempo no futebol do Rio, não? Essas gratuidades, elas fazem parte do espetáculo, infelizmente fazem parte do espetáculo. Agora, o que eu quero ressaltar é que a gente, quando eu digo boa parte da imprensa, né, meio que dá uma crucificada nos campeonatos estaduais. Hoje, participando do Bom Dia Fox, peguei 4 campeonatos estaduais. São Paulo, recorde de público lá na Arena, né? O Rio, recorde de público no Maracanã. Minas Gerais, recorde de público no Independência. E peguei aí assim, o Bavi. São 170 mil torcedores em 4 jogos. Né? 170 mil torcedores em 4 jogos. Você faz uma média de 4 aí, você vai ver como é que está aí, pouco mais de 40 mil torcedores. Então, a crítica que se faz ao campeonato estadual, ou as críticas que são feitas ao campeonato estadual, é exatamente pelo calendário, pela fórmula que ele é. Né? Mas não dá para deixar de lado essa rivalidade que é super importante de norte a sul do nosso país. Tem título do Papão lá em cima, tem título do Novo Hamburgo lá embaixo. Ou seja, a maneira como os campeonatos estaduais são geridos é que elas criam essas polêmicas, criam todas essas dúvidas. Mas se você fizer um campeonato, não tem nada melhor do que ser campeão estadual. É claro que o título do brasileiro é fundamental, enobrece, sem dúvida nenhuma, é muito mais importante pela disputa que tem entre os grandes clubes do futebol brasileiro. A Sul-Americana, a Copa do Brasil, a Primeira Liga, a própria Libertadores da América são importantíssimos. Mas a rivalidade local, nas suas cidades, nos seus clubes, nos seus bares, nas ruas, nas esquinas, essas fazem parte da história e não dá para botar a mínimo o campeonato estadual. Repito, 170 mil torcedores em 4 jogos, mais de 41 mil de média. Aonde você vê isso? Em qualquer grande jogo, vamos aí ser mais tranquilos em relação a isso. Em qualquer campeonato que a gente tem uma média de 40 mil, numa reta decisiva, mas é disputa de título, é final de campeonato, sem dúvida. Por isso, os estaduais têm que mexer. Os homens que organizam as federações, fazer... Hoje, por exemplo, no Rio, o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio não valeu nada. Só o Flamengo foi campeão invicto, não ganhou nenhuma das 2 taças. Portanto, eu vejo assim, eu acho que cada vez mais se poder organizar, diminuir o campeonato, enxugar, fazer mais jogos decisivos, eu acho que o campeonato estadual não pode, em maneira alguma, ser esquecido e ser dito, não serve como nada, é só laboratório, como a gente escutou. Acho que foi o Sormani que falou, o Vasco desceu, subiu. E aí, o Flamengo é campeão estadual. Será que o Flamengo vai descer? O Flamengo vai descer? Será que o Corinthians vai descer, mesmo sendo campeão estadual? Então não dá para você fazer uma previsão de que o time que é campeão estadual não vale como nada, que vale como laboratório. E outra coisa, passa por cima dessa tese de que jogando quarta e domingo tem que poupar, gente. O Flamengo jogou quarta, jogou decisivo, jogou no Atlético, jogou aqui, o Corinthians jogou, todo mundo está jogando e ninguém poupou ninguém. Ou seja, na hora que vale alguma coisa, é pau para valer. Então coloca em campo todo mundo. Por que durante um ano a gente fica passando a mão? Porque o jogo tem que descansar. A fisiologia, a fisioterapia, não tem nada disso. Na hora que vale título, o cara vai até com 2 chuteiras no pé para jogar e para levantar o caneco. Mas olha, em relação a isso que você falou, tinha 170 mil pessoas, é verdade. Contra números não há argumentos. Agora, pega o Campeonato Carioca inteiro. E aí é uma fórmula que precisa ser mudada, gente. Aí eu concordo. Ele falou. São jogos. Falou. Sim, eu concordo. A rivalidade são jogos inexpressivos, ninguém assiste, ninguém vê, ninguém dá atenção. É óbvio, você vai ter um Fla-Flu numa final de Campeonato Carioca, no Maracanã, num domingo lindo no Rio de Janeiro. É óbvio que nós vamos ter uma lotação. Então, veja, agora, os jogos são muito ruins. Não, mas assim... Os campeonatos são muito fracos. São 3 meses sem valer nada. Não, acho que não vale nada. Acho que a gente não tem nem o direito de falar que não vale nada. Pra quem tá... Sabe por quê? Não, Benja, porque coisa você viu a fórmula do Campeonato Carioca? Não, eu sei, eu entendi. Não vale nada. Não é isso. Mas você não pode dizer... Você não pode dizer que um campeonato estadual não vale nada, por exemplo, pra quem tava lá no Maracanã. Não, eu falei que o campeonato não vale nada. Eu falei que o campeonato... As fórmulas dos campeonatos são muito estranhas. Eu sei, antigamente ganhava, era legal. Sim, exato. Mas tô falando, mas o que eu acho que é essencial nisso que o Paulo Lima falou, e eu acho que isso é uma discussão que tem que ser travada permanentemente no futebol brasileiro, é o seguinte, a rivalidade regional, ela é efetivamente muito importante. É a rivalidade regional que transformou os times brasileiros em times grandes. O Flamengo, o Campeonato Brasileiro não existia até 1971.
Quantos anos de história já tinha o Flamengo até 1971? Ou o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o São Paulo, ou o Vasco e todos eles. Em que palco esses times viraram grandes? Nos palcos regionais. A gente teve ontem decisões pelo Brasil inteiro. Não é a data correta. Não, do Campeonato Brasileiro. Do primeiro Campeonato Brasileiro. Não me leve a Em mal, não é uma 1967 perseguição foi o com primeiro você. campeonato. Eu preciso te interromper. Chamar alguém. Again. É coincidência, Claudio, mas você vai voltar com o assunto, a palavra é tua. Porque o Jadson Pinheiro tá com outro convidado Sempre lá. o Corinthians pra me encher o